A gente sabe, né, Vitor, e já vem falando aqui há alguns meses que a relação do José Boto com o elenco é uma relação desgastada por vários fatores, né? O Boto, desde que chegou, e eu nunca vou me esquecer daquela primeira entrevista coletiva, ele nunca fez questão de ser bem quisto, nem pela imprensa, nem pelos jogadores, nem por ninguém. Eu entendo que também tem um pouco do perfil, né, e da característica do europeu. O Jorge Jesus também, quando chegou, não fazia questão nenhuma de ser agradável ali no ambiente e tudo mais, e que muitas vezes eles acabam sendo diretos demais e tal, e a gente tem uma forma de se comunicar diferente. Mas fato é que foram sucessões de acontecimentos, né? Foi uma sucessão de acontecimentos que foi causando esse desgaste. Aquele episódio lá de uma mensagem falando sobre o Pedro, que nunca foi confirmado oficialmente quem era o dirigente que falava naquela mensagem, mas que gerou um desgaste absurdo, né? Falando sobre negociar o Pedro por 15 milhões de euros. Outras situações envolvendo renovação de contrato com os jogadores. A gente vai lembrar, né, nesse episódio do Pedro, daquela postagem do Arrasca falando os reis assumem os seus tronos e os palhaços dos seus circos. Então, já era uma relação desgastada, não é uma relação de diálogo franco. O Boto não é um cara que conversa muito com os atletas no dia a dia, que tem interação com os atletas no dia a dia. Às vezes em que nós estamos lá acompanhando o treinamento, a gente sempre via o Boto no campo, mas era sempre conversando com o Felipe, a figura ali presente, mas não essa interação com os jogadores. E isso já foi reparado em vários momentos. No título lá da Supercopa, quando o Flamengo perde para o Corinthians, os jogadores comentaram entre eles o fato do Boto não estar ali no campo depois da derrota. Enfim, não é uma relação boa, não é uma relação franca, que tem ali diálogo, que tem abertura, que os jogadores se sentem à vontade, se sentem respaldados, enfim. E aí ontem, eu estou fazendo essa introdução só para a gente explicar e entender como que repercutiu a fala do Boto ontem com os jogadores, porque muita gente pode achar que é uma fala talvez natural, necessária, mas eu acho que tem alguns pontos que fazem com que essa fala não seja tão natural assim. O primeiro deles é esse: não existia um diálogo, não existia uma conversa, não existia uma relação de interação ali no dia a dia dele com os jogadores. E aí ontem o Felipe Luiz esteve no Ninho do Urubu, ele foi se despedir dos atletas, né, dos funcionários. As pessoas que estavam lá relataram que foi um momento de muita emoção, tanto por parte do Felipe quanto por parte de várias pessoas que estavam envolvidas ali na conversa. E depois os jogadores seguiram para o treino, e antes desse treino o Boto reuniu o grupo para falar. Foi uma fala rápida ali, cerca de 2-3 minutos, e nessa fala o Boto disse aos jogadores que todos eram culpados pela saída do Felipe, e que tinha alguns jogadores preocupados em melhorar contrato, mas que o desempenho dentro de campo não era o mesmo para tal. Então, foi uma conversa mais ou menos nesse tom, que foi muito mal recebida pelo grupo. Os jogadores ficaram em silêncio, saíram da conversa e não falaram absolutamente nada, ninguém argumentou nada. E aí o outro ponto que eu ia fazer, que eu acho que além do fato de não ter essa relação, de não ter essa interação, porque uma coisa eu e você, se a gente tem uma ótima interação, se a gente conversa sempre, se a gente tem diálogo, acho que a gente vai ter uma via, né, um canal aberto para ter feedback positivo, negativo, para te dar um apoio quando você perde, quando você ganha. Mas se eu não tenho canal nenhum com você e de repente eu chego e despejo um negócio em cima de você, é um ponto. E o outro ponto que eu acho importante esse grupo é um grupo muito esclarecido. Jogadores muito esclarecidos e que têm plena consciência de tudo que está acontecendo nos bastidores do clube. E está claro para eles que não foi o desempenho em campo que demitiu o Felipe Luiz diretamente, porque é claro que os jogadores têm responsabilidade no desempenho, no momento, em tudo que está acontecendo, eles sabem disso, e o Danilo falou sobre isso quando se manifestou, mas todo mundo tem um entendimento do macro, que é o que o VSR estava falando antes aqui, da negociação com o Jardim de antes, do que a gente falou ontem, de que foi o pretexto, foi o momento, foi o timing, arrumar o jeito para fazer uma coisa que já queria ter feito, que o BAP já queria ter feito há muito tempo. E os jogadores têm entendimento desse cenário. Então, eles se sentiram num cenário ali de transferência de culpa, transferência de responsabilidade, total, de um ato tomado pela diretoria que caiu muito mal, que ninguém concordou com a forma como o Felipe foi desrespeitado. E assim foi. Silêncio absoluto, os jogadores não argumentaram nada, saíram, foram treinar. E aí o que eu tenho já de informação de hoje de manhã, que acho que o VSR pode até comentar,
também é que internamente algumas pessoas já entendem que o Boto está perdendo o respaldo do BAP também, que já está existindo esse distanciamento. E aí, nesse momento de crise, eu não duvido, né, que o próximo passo seja uma mudança nessa gestão do futebol ali. É um momento muito conturbado, de muita informação cruzada e de muito desgaste do Boto, um desgaste que já existia agora, ainda mais com o elenco do Flamengo. E aí, senhores, meio bizarro assim, né? Só piora, fora mano. da realidade. Eu que tô aqui e nunca pisei no ninho do urubu, sei que não foi por uma questão esportiva que o Felipe Luiz foi demitido. Imagina os caras que estão lá todo dia e que trabalham com ele todo dia. O Boto basicamente juntou o grupo e chamou todo mundo de idiota. Essa que é a realidade. O Boto juntou todos os caras e que é o elenco mais experiente, mais velho do Brasil. E que tem vários caras esclarecidos e campeão pelo mundo inteiro. Danilo, Alexandro, Jorginho, Léo Ortiz, todos esses caras são muito esclarecidos e toda vez que vem a público falam muito bem e talvez são os caras que melhor se expressam até no futebol brasileiro, assim, na maneira de falar. E o Boto junta os caras e em vez de chamar o grupo pra ele, bota a culpa em todo mundo, sendo que a culpa é única e exclusivamente dele, que não teve peito de barrar ou de discutir com o BAP, e do BAP, que quis tomar decisão por ego e uma decisão própria, que porque ele, especificamente, BAP, não gosta do Felipe Luiz. Cara, pra mim, isso tá muito claro. E assim, qual que é o papel do diretor de futebol? Qual que é o papel do diretor de futebol? Pelo menos avisar, tá fazendo ele. Internamente. Seu elo junto dos jogadores com o presidente, que no caso é o BAP, o cara não tem o respaldo de ninguém do grupo. E como é que você vai ter o respaldo do grupo dos jogadores se você junta todos os caras depois que um dos maiores técnicos da história do Flamengo sai e fala assim, ó, a culpa é de vocês. Não, a culpa não é dos caras. A culpa é do BAP, que não tinha confiança nenhuma, é sozinho, não né? tinha convicção. Tem também. Os jogadores têm parcela no desempenho. Mas daí, pra ter parcela de culpa na demissão do Felipe Luiz, desculpa, é um abismo. O Boto tá de brincadeira. Ô, Renatinho, você que já trabalhou, assim, de fato, dentro do clube, quando fica essa relação com esse cara que, na teoria, deveria ser o parceiro, né, dos jogadores, assim, não demora muito a, de repente, cair, né, cara? Porque acho que não tem como sustentar. Diferente de uma relação, de repente, presidente-jogador, que assim, são outras... É um gap maior até chegar ali, mas seria um braço direito dos próprios jogadores e, pô, esse cara não se ajuda. Essa discussão é até legal para a gente entender de fato qual que é a função desse profissional hoje no futebol. Porque a gente vê ela muito mirada na questão de contratação, né? A gente vê, por exemplo, o Barros do Palmeiras tomando paulada porque ele contrata. Porque, cara, contratar é um pedacinho de tudo que esses caras que recebem muito bem para isso é verdade, o tanto de pica que eles têm para resolver no dia a dia. E entre elas, essa linha tênue, essa dificuldade entre atender o meu chefe, querendo ou não, o BAP é o chefe dele, ponto, e também brigar pelos dele. Porque um cara que faz essa gestão muito bem é um cara que o elenco olha e confia. Eu já vi um cara nessa posição, com o clube onde eu estava, prestes a ser campeão brasileiro, devendo 4 meses de salário. E esse cara era a voz que vinha do presidente para passar a explicação para os caras porque o salário não estava caindo. E os caras acreditavam. E os caras acreditavam, porque esse cara falava assim, tá atrasado e tal, mas na segunda vai cair pelo menos 2. E caía. Agora tem mais 2 para ir atrás. Então, assim, é uma relação de confiança muito importante. Muito importante, muito importante. Eu acho que o Boto pode ter uma dificuldade que qualquer estrangeiro teria aqui, principalmente sendo europeu. Eu acho que nós sul-americanos temos uma maneira diferente de se relacionar, que é levar esse negócio muito pro é assim, aqui é muito tal. Aqui o profissional, e eu acho que é o grande mérito do Abel Ferreira, por exemplo. Eu ouvi alguém falando isso. Para mim, o Abel Ferreira é o gringo que mais entendeu o Brasil mais rápido possível. A maneira de se relacionar, a maneira de fazer a gestão. Então, assim, né? Oi? Internamente, né? Internamente. Mas é o que importa, gente. Não. Só pra deixar claro que importa, questão eu interna também também. acho. Mas só um Não, detalhe, e sabe externamente ele só não é mais palatável porque ele não quer. Se ele quisesse, ele isso, poderia é ser. isso. E ele já falou algumas vezes que às vezes é proposital. Mas só um detalhe, Claro. a sensação que fica, e a Monique falando que
os caras lá dentro têm sensação também de que o Boto tá perdendo o respaldo do BAP, inclusive. Ele foi lá, falou com os jogadores, essa atrocidade, né, me desculpa, e aí chegou pro BAP e falou, ó, dei uma nos caras lá, hein. Fui lá no campo, falei pros caras, Começou malandro. Ó, como eu tô com você, ó. Falei pros caras que Acho a culpa é deles. Acho que está claro, eu usei a expressão e vou falar novamente. Está claro que hoje o seu José Boto é uma figura decorativa no esquema de departamento de futebol do Flamengo. É uma figura decorativa, porque em 2 decisões centrais da temporada, o BAP atropelou o Boto. Engoliu. Atropelou o Boto. Não quis nem Quando saber. ele obrigou que o time principal fosse escalado nos jogos contra... Não estou dizendo que ele escalou o time, mas ele falou que os relacionados... Mandou voltar o elenco os relacionados do time, para o jogo contra a Vasco Fluminense seriam os jogadores do time principal. Ele determinou isso, atropelou o que o Boto fez. Atropelou. E a outra, quando o Boto... Se é que o Boto está sendo verdadeiro, mas eu estou assumindo que ele está sendo verdadeiro. Quando ele diz, eu sou contra, eu não concordo com a sua demissão, e demitiu. Ali está muito claro. Hoje o Leonardo Jardim, ele está sabendo. Leonardo Jardim, tudo que o Boto falar para você, você desconsidera. Porque o Boto hoje é uma figura decorativa. unilateral. Você tem que ver o que o BAP vai falar para você. Porque hoje o diretor de futebol profissional do Flamengo, quer dizer, o diretor de futebol amador do Flamengo hoje é o Luiz Eduardo Batista. Cara, eu consigo prever o próximo movimento de tudo isso. Se as coisas andarem pro jeito que tá andando e o Boto cair, porque talvez ele já não seja mais o que o BAP quer, porque o que o BAP tá fazendo é unilateral. Eu concordo com suas críticas ao Boto, mas nessa situação, eu acho que a única coisa diferente que o Boto deveria fazer é obrigado, valeu. Acabou. Ainda mais ele que diz que tem mercado na Europa, né? Ainda mais ele que diz que tem mercado em grandes clubes. Vai ser o Boto, que fez tudo que ele mandou, vai tomar um pé na bunda, e eu sei exatamente para onde o Flamengo vai correr. Vai para uma imagem de ídolo. Do quê? Vai buscar alguém que tenha ligação com o Flamengo para assumir esse papel, para dar aquela... A soberba do BAP é tão grande. A questão é quem vai querer também, né? soberba do BAP é tão grande que ele se coloca como dirigindo o Real Madrid das Américas, né? Não, tem o papo do restaurante. E qual é o sonho? E qual seja o sonho dele? Ser igual o Florentino Pérez, que durante anos foi o diretor de futebol do Real Madrid. Quem tomava decisão. Talvez seja ele. BAP, seja corajoso. Você teve uma atitude covarde em não falar pro Felipe, não vou renovar, faltou coragem a você. Tenha coragem agora. Seja igual o Florentino Pérez. Você é o diretor de futebol. E tem um outro ponto, Só né? isso, é Não simples. precisa nem pagar um profissional. Não precisa pagar. Pega o dinheiro do Boto e bota no caixa. Qual vai ser a relação de Boto e BAP com Leonardo Jardim? No Cruzeiro, entregaram a chave pro Leonardo Jardim do futebol e falaram assim, ó, é o seguinte... O dono, né? O dono do time, o dono Pedrinho, entregou a chave. Depois que ele faz o famoso assim do Dudu lá no Campeonato Mineiro, ele dá a chave pro Leonardo Jardim e fala assim, meu irmão, faz o que você quiser. E aí o Leonardo Jardim vai chegar no Flamengo e vai ser como? A gestão super profissional. O BAP vai falar assim, ó, aqui você é só o treinador. E o Leonardo Jardim vai fazer o quê? Vai ficar tranquilo, vai ficar de boa? Mas como é que vai ser? Por isso foi o questionamento que eu fiz. Mesmo que eu acho que não vai acontecer, eu falo, ó, pode fazer o que você quiser. Fazendo o que ele quiser com esses caras que tem no grupo, diante da situação que aconteceu com o Felipe Luiz, é algo diferente. Só que ele também falou pro Boto que o Boto ia fazer o que ele quisesse. Exatamente. Não, eu sei. O Boto chegou com autonomia total. Mas é que assim, mesmo O que ele Boto fale, chegou com autonomia Eu vou total. casar o Boto, mas eu acho que tem uma coisa central aí pra mim que é o BAP. Vamos, inclusive, o Monique Danello, vamos escutar aqui juntinhos o áudio que vazou. É porque só um detalhe, o Renatinho tem um ponto que é, a partir do momento que o cara fala tanto, que o cara se coloca tanto numa posição de, eu sou muito profissional, eu faço a minha função, com especialidade, porque não sei o quê. O cara, nesses momentos, ele tem que sustentar e tem que bancar fazer isso. A partir do momento que você não tem autonomia, você pega seu se ele seu fosse um banquinho. cara mais low profile, um cara mais quieto, que só fizesse a função dele ali como diretor de futebol e ponto, que é o que muitas vezes acontece no Palmeiras com Barros,
E aí, o Abel que comanda o futebol muitas vezes, porque a Leila toma decisão aqui, às vezes parece que o Anderson Barros fica meio de lado, e ninguém fica batendo no Anderson Barros. Porque o Anderson Barros não vem a público e fica assim, porque eu posso trabalhar em qualquer time do mundo, porque eu sou diretor de futebol, especialista em qualquer lugar do mundo. A partir do momento que o Boto faz isso, ele não pode tomar essa do BAP toda hora. Não tem quase que um diário da vida do Anderson Barros na coluna lá no perfil do Fabrício Romano. Não tem, né? Mano, o Fabrício, você já viu o Fabrício Romano falar do Anderson Barros? Disso, nunca viu. E eu reafirmo, porque é algo que eu escutei muito nos últimos dias, foi até, o Barros é um puta de um profissional pica, velho. E é o que você falou, cara. Os jogadores falam isso. Quando não, você tem essa volta dos jogadores, mas a gente falou dessa questão do holofote do Boto. O Boto gosta do... Que pra mim é um Na fase boa. Sim. Como disse a Monique aqui, na hora de resolver pepino, sumiu. O que é uma preocupação. Vocês lembram que eu falei aqui? Vocês lembram que eu falei que era vergonhoso o diretor de futebol deixar o Felipe falar o que falou do Pedro. Exatamente. Aquela fala tem que estar na boca do diretor de futebol. E onde é que ele estava? Sim. Onde ele estava? Que pra mim é uma questão que me preocupa no País. Que eu vejo que é um cara foram vários episódios. bem... Foram episódios da contratação do Mickey, da mensagem do Ronco do De La Cruz. Todas essas coisas que eram questões envolvendo o Boto, elas sempre foram respondidas pelo Felipe nas coletivas pós-jogo. Sempre, todas. Perfeito, sim. Vamos escutar o áudio aqui do BAP aí, depois eu quero a repercussão aí com a Monique Danella, como pegou isso também, enfim, no ambiente do Flamengo. Roda aí, produção. Fala, Mário, querido, tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. Ô, Monique, esse trem aparentemente estava indo para Maldivas e aí o cara quer ir para Osasco, não tô entendendo. Qual que é o problema de Osasco? Nada contra Osasco, mas acho que Maldivas... E outra coisa, chegar de trem a Maldivas, eu acho que vai... Não, eu acho que vai dar ruim. O que eu quis dizer era que é um lugar bom. Eu ia citar aqui um outro lugar, mas não ia, né? Enfim, mas era que eu quis dizer era um lugar bom, aparentemente. Eles escolheram o áudio certinho pra vazar também, né? Uma fala boazinha. Enfim, Monique, esse trem iria, pelo menos aparentemente, iria pro lugar bom. Cara, eu acho que é legítimo ele achar que a coisa não ia dar. A maneira é como foi feito. Perfeito. Eu queria falar isso. Pelo menos, assim, eu não sei se a Monique vai trazer alguma informação, mas esse áudio, para mim, tá muito claro ali que foi um áudio muito bem pensado, porque começou ontem lá... Tô curiosa até pra saber quem é o Mário. É o Grilo. Perguntou, ele foi muito bem pensado. Para falar sobre o negócio do Felipe ter negociado, supostamente negociado com o grupo do Chelsea, e que ali, pelo menos, ele foi correto, porque ele diz, beleza, cada um pode negociar. Inclusive, só para trazer a informação, as bases do acerto do Flamengo com o Leonardo Jardim não foram negociadas agora. Foram negociadas em dezembro. O Flamengo chegou e falou, o que a gente tinha falado em dezembro, vale? Aí do lado de Leonardo, vale. Então tá bom, então não precisa nem negociar. Que aí vai para outro lado também, porque ele sai do Cruzeiro falando que tinha problema. Então, ou seja, tanto se fosse verdade que o Felipe Luiz negociou com o Chelsea, o Flamengo negociou com o Leonardo Jardim. Sim. Então até aí tava tudo ok. Tá, porque tá acabando o contrato. Tava tudo ok. É o ponto era legítimo o BAP entender que o trabalho não tinha futuro? Sim. Era legítimo. Ele tem mais subsídio que a gente. É legítimo. Eu futebolisticamente discordo, mas é legítimo. Sim. O ponto é,
você não demite um ídolo do clube na calada da noite, nos fundos da salinha do Boto, no coisa do Maracanã, e depois você faz uma coisa de 5 linhas para falar do cara. Então, assim, a forma foi muito feia. E foi covarde, porque tá claro que faltou coragem ao BAP de fazer o que ele queria fazer em dezembro, que era falar, Felipe, obrigado, mas 3 anos atrás, a gente pegou o técnico campeão de 2 títulos e não renovou com ele. Eu estou fazendo a mesma coisa que você. Faltou coragem pro BAP. Essa demissão é uma demissão de covardia por causa disso. Porque o que ele queria fazer em dezembro era, Felipe, não vou renovar. Obrigado. E teria sido muito mais digno. Teria sido muito mais digno do que ele fazer e demitir o cara na calada da noite. Quero te ouvir, Monique. Não, é exatamente dessa forma que eu interpreto essa frase, quando pega um trem errado, tem que descer na primeira oportunidade. No meu entendimento, a leitura do BAP é que ele pegou o trem errado lá quando ele ganhou a eleição, no fim do ano passado, né? Retrasado, no fim de 2024, quando ele ganha a eleição, ele pegou o trem errado ali, porque ele não queria ter o Felipe como treinador. E a primeira oportunidade de descer do trem é agora. Por quê? Porque lá atrás todo mundo queria o Felipe. 2025 foi um ano vencedor, não teve brecha para tirar o Felipe. Na renovação, tinha acabado de ganhar tudo, o torcedor esperava pela renovação. E aí, como o Vitor Sérgio falou, ele não teve coragem de fazer porque seria uma decisão impopular. Então, agora, que é primeiro princípio de crise técnica ali no elenco, é a primeira oportunidade de descer no trem. Eu, pelo menos, é assim que eu interpreto essa frase. Ele entende que ele subiu no trem errado já há bastante tempo, só que ele não teve oportunidade para descer do trem. E aí, oportunidade no sentido de fazer no momento em que ele não seria impopular. Porque, como o VS disse, ele teve oportunidade. Ele poderia não ter renovado o contrato do Felipe, porque o contrato se encerrou. Só que ele sabia que ali ia ser uma decisão extremamente impopular. Então, é assim que eu interpreto esse áudio. E só para deixar claro, Vitor, a gente confirmou a veracidade do áudio, né? Porque em dias de inteligência artificial e de muita coisa que circula na internet, a gente não está rodando o áudio aqui simplesmente pela voz parecer. A gente confirmou a veracidade do áudio. De fato, é um áudio do presidente do Flamengo. Então, é mais ou menos isso. O VSR, depois dá uma olhadinha no seu zap aí que eu te mandei. Vou dar uma olhada. Tá? E só para falar, o que acontece? Ele pegou o trem errado, só que ele estava cochilando 1 ano no trem. E agora, essa crise foi alguém tocou como é que é o nome? Como é que é? O trem é sino, sei lá. Ele tocou o sino do trem, aí ele acordou, aí ele desceu agora. Foi isso que aconteceu. Então, assim, não dá, né? Apito, é isso? O apito do trem. Informa o nosso Nicolas.